Fala, meus amigos que acompanham o canal Segredo das Placas. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo e hoje então vamos dar sequência à nossa série de vídeos falando sobre multímetro aqui no canal. Hoje então será a nossa segunda aula, certo? Que iremos então abordar a escala de resistência, uma escala aí que gera muitas dúvidas, né? Entre o pessoal e principalmente quem está começando aí, né, na área de técnico então em lavadoras. Se você não viu o vídeo anterior, a gente abordou então as escalas de tensão, né, tensão em corrente alternada e tensão em corrente contínua. Se você perdeu esse vídeo, eu vou deixar o link dele na descrição deste vídeo aqui. Só você clicar lá na descrição que lá estará então o vídeo aí, aula 1, né, da nossa série aí falando sobre as escalas de tensão. E hoje, então, aula 2, falando então sobre a escala de resistência. E como o pessoal gostou bastante, né, do vídeo anterior aí, meu primeiro vídeo, né, falando sobre multímetro aqui no canal, eu vou fazer um vídeo também, depois que nós terminar, então, né, de utilizar todas as escalas do multímetro digital, eu vou fazer um vídeo especial falando então sobre o multímetro analógico, né, como é que mede tensão, resistência, enfim, utilizando o multímetro analógico. Então, para você não ficar de fora aí desta série de vídeos, que vai estar muito bacana, vai ajudar muita gente, tenho certeza. Já deixa o joinha aí no nosso vídeo, deixa o like no vídeo, isso fortalece aqui o nosso canal. E se inscreva aqui embaixo onde diz inscreva-se, inscrever-se. Clica ali nesse botão vermelho que você estará então aí fazendo parte da família Segredo das Placas. E não vai deixar aí, não vai perder, né, nenhum vídeo novo aí que eu postar. Essa escala de resistência ela é bastante utilizada pelo pessoal aí que trabalha com eletrônica, mas também ela é bastante utilizada aí pelos técnicos em lavadoras, porque tudo lá na lavadora tem uma resistência. A bomba d'água tem uma resistência, a válvula tem uma resistência, o chicote elétrico da lavadora tem uma resistência, né? Motor, trava, tudo tem uma resistência. Então é importante, né, você aí conhecer essa escala, saber executar os testes para que não ocasione a queima da placa da lavadora. Muito importante, principalmente, né, na hora aí da troca da placa, você vai lá substituir uma placa, você simplesmente vai lá, coloca a placa nova lá, liga lá e beleza, vai embora. Não, você tem que fazer testes antes, todo mundo sabe, né, para evitar a queima da placa, como aconteceu com essa placa aqui. Então essa plaquinha aqui que eu tô em mãos é de um técnico que ele me trouxe, certo? Um técnico aí que ele não sabe usar a escala de resistência ou ele estava com pressa ou com preguiça, né? Eu não sei, certo? Ele tinha um problema lá na placa da lavadora, ele comprou uma placa nova, foi lá, instalou e a placa queimou logo em seguida. Ela não chegou a fazer nenhum ciclo de lavagem, essa placa aqui é nova, é zero bala. O que aconteceu lá na lavadora? A trava, né, estava em curto, a trava de tampa, ocasionou então a queima do triac, né, responsável aí pelo acionamento da trava. Consequentemente, né, esse curto aí foi tão severo que ele passou adiante, né, ele passou pelo triac, carbonizou, estourou o resistor do gatilho e também aí, infelizmente, ele atingiu o microcontrolador da placa, né? Então, baita de um prejuízo aí que o técnico lá teve, certo? Talvez o lucro aí, né, do dia todo de trabalho dele foi pelo ralo, por pressa ou por não saber utilizar esta escala de resistência do multímetro que a gente vai aprender agora aí no vídeo. Então, galera, eu estou aqui com meus dois multímetros digitais que eu mais uso aí no dia a dia. Então, para a gente estar medindo resistência, desligou aqui, para a gente estar medindo resistência, vamos procurar então o símbolo do ômega. Esse símbolozinho aqui, ó, um símbolo tipo de uma ferradura, certo? Então esse símbolo aqui é o do ômega e é o símbolo então da escala de resistência. Esse multímetro aqui é um multímetro automático, você seleciona a escala ali e ele se enquadra, ele se autoajusta, né, para realizar lá a leitura. Este multímetro aqui é o manual, né? Então esse aqui você, além, né, de você selecionar a escala de resistência, você tem que selecionar uma escala dentro dela, né, compatível com, né, a aferição que você vai fazer. Então esse multímetro aqui, como ele é, né, automático, nem vou abordar muito ele aí na aula, não tem muito segredo de utilizar isso aqui. O intuito da aula então é ensinar vocês aí a usar este multímetro aqui manual. Então a escala de resistência, galera, é toda essa em amarelo aqui, né, na parte superior do multímetro, certo? Temos várias escalas aqui, ó, dentro da escala de resistência. Isso vai variar muito, né, de modelo para modelo de multímetro, mas todos eles aí vai ter, né, esse símbolo aqui da ferradura, né, que é o símbolo do ômega, que simboliza então os ohms. Então, primeiramente, o que significa tudo isso daqui? 200 ohms, 2K, 20K,
20M, 200M, o que que isso tudo significa? O que que essas letras aí, né, nos dizem? Então, como vimos ali nas escalas, né, temos a escala de ohm, a de k-ohm e a de m-ohm, né? O que que isso significa? Ohm, né, é de 1 ohm, de 0 ohm, na verdade, né, até 999 ohms. Então, vou chamar, né, de 999 ohms. Essa escala aqui, de 0 até 999. Depois, né, como todo mundo sabe, de 999 vem 1000, né? Então, eu já não vou usar mais aí a expressão, né, 1000 ohms. Eu já vou usar 1K, certo? Então, por isso, né, do K. O K, então, é 1000 vezes 1000, tá? Então, ali, K ohm, né, vezes 1000 ohm. E o m-ohm é o mega-ohm, que é, então, vezes 1 milhão, galera. Então, como vocês podem ver ali na escala, né, 2K, 20K, então isso significa o K 1000. Então eu tenho ali 20.000 ohms. E na escala maior do multímetro, a maior escala aí, que é 200 mega-ohm, eu vou ter então 200 milhões de ohms. Então, para a gente iniciar os testes aí na prática, as escalas funcionam aí parecido, né? Basicamente como as escalas de tensão que a gente aprendeu na aula anterior, certo? Por exemplo, essa escala aqui, ó, de 200 ohms, vai medir então resistências de no máximo até 200 ohms. Mais de 200 ohms ela já não mede. Então a gente vai precisar usar a escala então de 2K, que é 2000 ohms. E assim por diante, né? Até o final. A última escala aqui, 200 mega-ohms, né, 200 milhões de ohms, ela vai medir então resistências de no máximo até 200 milhões. Então essa aqui é a escala máxima, né, do meu multímetro aqui na escala de resistência. Ele mede então resistores, né, resistência de no máximo até 200 milhões. Né? Então é assim por diante, conforme a resistência que a gente vai medir lá, é a escala que a gente vai selecionar aqui no aparelho. Bem parecido, né, como as escalas de tensão que a gente viu aí na aula anterior a essa. Mas beleza, e as configurações então das ponteiras, né? Bem importante. É a mesma configuração então, né, das ponteiras na escala de tensão desse multímetro aqui, né? Tem multímetros aí diferentes, enfim, que você tem que tomar cuidado. Mas, né, o ponteira preta então no comum, certo? Olha lá, ó, no comum a ponteira preta e a ponteira vermelha, ó, aqui, né, onde eu vou medir então tensão, resistência, capacitância, frequência, né? Então aí essa configuração aqui que eu vou utilizar para medir então a escala de resistência. Os outros dois plugs aqui, né, eu vou utilizar para medir então corrente. Então a escala de resistência, pessoal, não tem polaridade, não tem lado, né, as ponteiras, ponteira vermelha, ponteira preta, né, não tem lado. A não ser a escala de diodo, né? Essa sim aí vai ter polaridade e tal. Mas a escala de resistência não tem, né? Vermelho, preto, tanto faz. A escala que eu mais utilizo no dia a dia, acredito aí que a grande maioria, é a escala, então, a menor escala de resistência, que é a escala, então, do bip, né? Que dá aquele aviso sonoro, ó. Tá? O que é esse aviso sonoro? Ele está indicando para você que tem uma resistência bem baixa, né? Que as ponteiras lá estão aferindo, estão medindo, certo? Por exemplo, ó, encostando uma ponteira uma na outra, vai dar uma resistência aí próximo a zero. Tem que dar, né? Na verdade, é uma resistência próxima a zero, senão tem algo de errado com o multímetro ou com as ponteiras. Então, por que eu utilizo aí, né, essa escala aí diariamente? Para seguir trilhas, né? Por exemplo, nas placas aí de lavadoras, né? Eu sigo ali um caminho, né? Através, então, desta escala, né? Eu conecto o multímetro ali num ponto e vou seguindo, então, este ponto aí, né? Até o final dele para ver se não tem nada de errado durante o seu trajeto, durante o seu caminho, certo? Então, essa escala aí, uma das escalas, né, que eu mais utilizo. Esse teste também serve, que vocês podem utilizar muito, né? Para medir, então, aí o chicote da lavadora, para verificar se não tem nenhum fio aí rompido, arrebentado, né? Coisa do tipo. Então você vai selecionar essa escala do bip, certo? Vai então encostar numa ponta do fio e na outra extremidade, né, o outro lado do multímetro. Tem que soar o bip, certo? Ou, né, meu multímetro não tem o bip, então eu não posso fazer esse teste. Você pode utilizar aqui, ó, a escala também de 200 ohms. Ela não vai dar o bip, mas é praticamente então a mesma escala. O que importa, né, é a leitura que aparece no display do instrumento e não o bip, né? Não se baseiem pelo bip, e sim pela leitura que o instrumento vai indicar lá no seu display. Então vou fazer esse teste aqui, né, com esse cabinho aqui que eu uso na bancada. Então qual é o teste que eu vou fazer? Eu vou verificar, né, como se fosse o chicote da lavadora,
eu vou verificar se ele está ok, se ele não está arrebentado ou coisa do tipo. Vamos lá então. Deixa eu colocar aqui na escala de BIP, né? Olha lá, ó. Beleza, galera, ó. Uma resistência bem baixinha, tá? Eu posso usar a de 200 ohms? Também posso. Porém, ele não vai me dar o BIP, mas o resultado aí vocês podem ver, né, que é o mesmo. Tem que ser o mesmo, né? Bem próximo a zero. Se ele tivesse me dando uma resistência alta, o que isso significa? Que tem alguma coisa de errado, então, aí com o cabo, no meio dele, enfim, nos conectores, né? Tem alguma oxidação, algo do tipo. Não pode ter uma resistência baixa num cabo, a não ser que o cabo seja longo, por exemplo, né, 10 metros, 20, 30, 40, 50 metros um cabo, aí sim ele vai apresentar lá uma certa resistência, certo? Mas como esse cabinho aqui ele é bem curtinho, né, cerca de 1 metro, então ele vai ter que me dar uma resistência aí próximo a zero, galera. Ok? Então esse teste aí, né, é muito usado aí pelos técnicos em lavadores, enfim, para estar verificando o chicote da lavadora, se não tem nenhum fio aí rompido, tá? Então a resistência tem que ser próximo a zero no chicote lá da lavadora. Outro teste que eu vou utilizar muito é essa escala, para medir as chaves, os botões lá das lavadoras, né, esses botõezinhos aqui, ó, né, da placa de interface. Então como é que eu vou fazer? Deixo então na escala aí de BIP, né, pode ser na escala de BIP, conecto as ponteiras do meu multímetro, né, no botão e pressiono então lá a sua tecla. Olha lá, ó. Resistência também, novamente, né, tem que ser uma resistência próxima a zero. Posso usar a D200? Posso também. Olha lá, ó. Beleza, galera? Tem que ser próximo a zero, né, porque é uma união aí total, né, lá dentro. Tem que ter uma união total. Se estiver dando uma resistência muito alta, o botão então está com problema. Estou aqui com uma bomba d'água, agora uma bomba d'água aí velha, né? Mas ela já serve então para a gente fazer esse teste aí de resistência. Vamos verificar então se o enrolamento, né, de cobre da bomba aí está ok. Vamos lá. Olha lá, ó, 120 ohms, certo? Viram aí o símbolo ali do ômega, né? 120 ohms, certo? Então isso significa aí que o enrolamento da bomba está ok, certo? Se tivesse dado uma resistência assim, ó, próximo a zero, eu saberia então que a bomba está em curto. Então jamais, né, podemos ligar uma bomba que está em curto, vai danificar a placa, tá? Então aí tem uma tabela, né, que você verifica lá as resistências das bombas, né, tanto para 110 quanto para 220. Tem uma tabela lá. Eu não sei agora de cabeça muito bem, mas creio que essa aqui, 120 ohms, está ok, está dentro dos parâmetros. Estou aqui agora com algumas válvulas de lavadora, válvula de entrada de água, e, né, como todos aí já sabem, já ou deveriam saber, as válvulas, né, as bobinas aí, tem uma resistência nas bobinas. Como é que mede então essa resistência? Vamos lá. Zero. E agora, está aberta essa bobina? Não, né, essa bobina aqui tem uma resistência um pouco alta, que já é mais do que 1000, né? Então aqui eu estou medindo em 200 ohms, então eu vou ter que medir aí numa escala apropriada, né, para mim estar realizando esse teste aí. Vamos ver, 2000 ohms, vamos lá. Nada, ó, nada. 20.000 ohms, né, 20K. Olha lá, ó, agora sim, ó, 3,6K, né, 3.600 ohms, né, na verdade, ela tá lento. Mas, né, como a gente não precisa falar 3.600, a gente fala 3,6K, que significa então, né, 1000, K1000. Viram que apareceu o K ali antes do símbolo do ômega agora? Então, né, desvendado esse mistério aí, certo? Também tem uma tabela, né, que você verifica lá, tanto as válvulas para 110 quanto 220 tem uma faixa lá, uma tolerância, né, que tem que ter essa resistência da válvula, né? Creio que essas aqui estão boas. As válvulas velhas aí que eu acabei tirando de algumas lavadoras aí, né? Mas que para esse teste que a gente está fazendo aqui ela serve. 3,5K, né? Então beleza. Como eu falei para vocês, tudo lá na lavadora tem uma resistência, né? A válvula, a bomba, a trava, o motor, né? Tem um motor, por exemplo, tem uma resistência bem baixa, né? Cerca aí de 30 ohms, né? 30 e poucos ohms em 220, tá? Mas tudo na lavadora tem uma resistência. Nunca pode ser aí zero, né? Se for zero lá na lavadora, o motor, né, tiver com a resistência zero, né, resistência aí bem baixa, tem um curto-circuito nesse motor. Isso serve também, né, para válvula, para bomba, para trava. Se você mediu lá, deu zero, né, ó, deu isso. Você veio aqui na válvula, por exemplo, fez esse teste aqui e deu isso lá no display, significa então que há um curto-circuito. Se você ligar aí, vai queimar então a sua placa.
Então vocês puderam observar bem, né? A gente tem que selecionar uma escala adequada para estar realizando então o teste lá, né? No componente que a gente quer testar. Posso testar na escala maior, 200K? Posso também. Olha lá, ó. 3,6, a mesma coisa. Porém, ele não me deu uma leitura tão precisa. Quer ver uma coisa, ó? Posso medir na escala dos milhões? Posso também. Olha lá, ó. Ó, viu? Só ele não me deu uma leitura tão precisa. Então você tem que ajustar na escala mais adequada possível para realizar o teste. Olha lá, ó. 3,5, 3,59, 3,60. Então aqui ele já me deu a leitura aí exata, né? Bem precisa a leitura. Tá? Então aí, essa que é a diferença do multímetro manual para o multímetro automático. No multímetro automático, eu não preciso me preocupar em selecionar a escala. É só eu selecionar a escala lá de tensão, quer ver, ó? Selecionei, desculpe, a escala de resistência. Tô com tensão aí na cabeça. Só você selecionar então a escala de resistência e ir lá fazer então a sua leitura, ó. Você não precisa se preocupar, olha lá, ó. 3,6, beleza. Ele mesmo se autoajusta, né, no seu interior lá, para lhe dar então a leitura. Notem lá, ó, né, K ohm, né, quilo ohm vezes 1000. Então 3.627 ohms, 3,6K, certo? Então por isso que esse multímetro aqui, ele é muito bom, né, muito fácil de usar. Enfim, eu uso ele aí diariamente, mas antes de você usar o multímetro desse aqui, é importante você entender bem a respeito daquele multímetro ali manual, né? Você entender bem, depois você vem e utiliza esse daqui. Eu, pelo menos, acho isso. E, né, eu não podia deixar de fora aí os resistores, né? Os resistores aí que a gente mede, então, lógico, né, na escala de resistência. Eu tô aqui com vários resistores aí que eu comprei esses tempos aí atrás. E, né, na própria embalagem dele já tá, então, né, que resistor é. Por exemplo, esse daqui, ó, 470K, né, 1/4 de watt, que é esse daqui, certo? Tenho vários resistores aqui, de diversos tamanhos, né, enfim. Mas, beleza, vai que eu não tenho aqui essa descrição, né, eu acabei perdendo a embalagem, enfim, e eu só tô com os resistores. Como é que eu faço, então, para saber qual é que é a resistência, então, do resistor? Você pode também identificar pelas cores, né? Ele tem ali as cores, ó. Não sei se vai dar para vocês pegar aí. Olha lá, ó. Amarelo, roxo, amarelo. E a última cor, então, dourado, certo? Então, através dessas cores ali, se eu jogar lá numa tabela, né? Tem uma tabela que você verifica lá as cores e você consegue ver, então, que resistor é, tá? Hoje em dia aí, já o pessoal quase não utiliza mais essas tabelas, porque tem até aplicativos de celular, enfim, que você já digita lá, né, as cores lá e tudo mais, e ele já te dá a leitura aí na hora, né? Então isso facilitou bastante a vida aí do pessoal. Mas eu também consigo identificar um resistor somente com o multímetro na escala de resistência. Vamos lá. Esse resistor aqui, né, eu sei que ele é de 470K. Então vamos lá. Posso medir então na escala de 20K? Não posso. Por quê? Porque ele é de 470K e eu estou ali em 20, no máximo 20. Então se eu tentar realizar lá essa leitura, ó, não vai dar nada, tá? Vai ficar lá zerado, porque está na escala, né? Não está na escala adequada, na verdade. Posso medir na escala de 200K? Também não, porque o resistor é de 470K. Então eu vou ter que medir na escala então de 2 milhões, 2 mega, né? Na de 2 mega aí vai dar. Olha lá, ó. 477K, né? Na verdade ele deu ali, ó, 0,477 mega, né? Mas 0,477 mega é 470K, certo? Deu um pouquinho a mais porque o resistor ele tem uma tolerância, né? Por exemplo, esse daqui tem a faixa de tolerância ali dourado, né? Que é de 5%. Então aí ele não vai ser exatamente, né, 470K, vai ser aí aproximado, ele tem uma tolerância ainda de 5%. Tá? E não é muito bom também quando você medir resistores, você colocar os dois dedos aí, né, juntos, né? Olha lá, ó, ele vai dar uma leitura lá errada, tá? Porque eu tô com meus dois dedos juntos, ele tá medindo a resistência do meu corpo também. Então é interessante, né? Você pode segurar aqui com uma mão junto, tá? Mas o outro lado aí, né, é bom você botar só a ponteira, olha lá, ó. 477. Peguei aqui então outro resistor, tá? E olha lá, ó, verde, azul, marrom, né? Essa aqui então são as cores do resistor que eu peguei, verde, azul, marrom. E agora eu não sei que resistor que é esse, eu não tenho a tabela, como é que eu vou fazer para descobrir? Você pode pegar então começar pelas escalas maiores, né? Você começa pelas maiores e vai diminuindo, então até você achar a escala aí bem adequada
para realizar essa leitura. Já que ele é multímetro automático, né, não tem esse problema. Você vai conectar ali, ele vai se autoajustar na hora, ele vai te dar a leitura. Tá? Mas vamos medir então na de 2 mega, né? Olha lá, ó. 0, né? Não me deu uma leitura ali bacana. Vamos voltar um pouco. 200K. Ó, já me deu aí um dígito, né? 4, né? Mas não tá nada preciso ainda. Vamos voltar mais uma. Olha lá, ó, 54, né? 0054K. Não dá para voltar ainda mais uma. Olha lá, agora sim, ó. 0.549, 550. Esse resistor, ele é um resistor de 560 ohms. Então está tranquilo, está dentro da faixa aí de tolerância. 0.549K é então 550, 560, né, ohms. OK, galera? Espero então aí que tenha sido útil esse vídeo, espero que tenham gostado. Vocês têm que entender, pratiquem essa escala aqui, façam diversos testes aí, porque essa escala é muito importante, tanto, né, para o técnico em lavadoras, quanto para o técnico em eletrônica, que está começando aí a consertar as suas placas. É obrigatório, né, entender então sobre essa escala de resistência e como é que ela funciona. Então, né, se gostaram aí do vídeo, se foi importante, deixa o joinha, deixa o like aí no vídeo, isso é muito importante aqui para mim e para o canal, certo? Quem não é inscrito, se inscreva aqui abaixo no botão vermelho, né, onde diz inscrever-se, clica ali, se inscreve no nosso canal para ficar aí por dentro de todos os vídeos. E, né, a nossa série recém aí está começando, né? Tivemos aí a aula sobre tensão, hoje então a aula sobre resistência, certo? A próxima aula até ainda não sei o que eu vou abordar, mas creio aí que será, né, sobre capacitância, diodo, pode ser também aí corrente, né? Então aí teremos ainda várias outras aulas pela frente. E também a aula, né, sobre o multímetro analógico, que é uma aula aí muito bacana também. Então se inscrevam para não perder aí as próximas aulas aí do nosso canal, desta série de vídeos falando então sobre multímetro. Abração a todos e até o próximo vídeo.